Do you just say, well, about something else, or should I do this, or I had a dream. Them's all worthy things. Now remember, they're worthy things. But let's stay right with the seven seals. That's what we're right on. That's what the meeting is designated to, the seven seals. Let's stay right with that. E então, neste momento, apenas dizer, bem, acerca de alguma coisa, ou será que devo fazer isto? Ou talvez tenha tido um sonho. Todas essas são coisas dignas. Ora, lembre-se, elas são coisas dignas, mas fiquemos só com os 7 selos. É exatamente nisso que estamos. O encontro foi designado para isso, os 7 selos. Fiquemos só com isso. I got to go home, got to have a few meetings out in the West. I'll be back again then in a little over a month or two or something like that. And maybe the Lord will permit that we can have something else on that, maybe healing service or something then, or whatever it is. Tenho de ir para casa, tenho de ter algumas reuniões lá no Oeste. Estarei de volta então em pouco mais de 1 mês ou 2 ou algo assim. E talvez o Senhor permita que possamos ter alguma outra coisa sobre isso. Talvez um culto de cura ou algo então. Ou o que quer que estejamos, o que seja. We got 7 trumpets here to come forth yet, you see. And them all comes in there too, and the 7 vials, see, to be poured out. So, and it all blend right in here, but it's all mysterious yet. Então temos 7 trombetas aqui para ainda serem apresentadas. Veja, e todas elas entram ali também. E as 7 taças, veja, a serem derramadas. Assim, tudo se encaixará exatamente aqui, mas ainda é tudo misterioso. Now, last night, we find that the first seal went forth, and the rider, and the Lord, so help me, I never knew it before. None of these things have I ever known before. That's right. And I just don't. Agora, ontem à noite, verificamos que o primeiro selo saiu e o cavaleiro e o Senhor, acreditem ou não, eu não sabia disto antes. Nenhuma destas coisas eu nunca soube antes. Isso mesmo. Eu simplesmente não sei. Just go up there and take the Bible and sit down and sit there until when it goes to breaking forth like that, I just pick up my pen and start writing. And just stay there maybe for hours till it gets finished. Só vou para lá e tomo a Bíblia e me sento. E aí fico sentado até que começa a surgir assim. Simplesmente apanho minha caneta e começo a escrever. E só fico ali, talvez por horas, até que chegue ao fim. Then I go back and I find out as I see where he said this. Oh, well, looks like I've seen that somewhere. I get my concordance, go look back, is there something like that? And here it is, right here. And then here it is over here again. Here it is back here, and down here, over here. Então volto e verifico. Quando vejo onde ele disse isto, penso, bem, parece-me que vi isto em algum lugar. Apanho minha concordância, vou pesquisando. Há alguma coisa assim? E aqui está, bem aqui. E então aqui está, aqui novamente. E aqui está, aqui atrás, e aqui embaixo, e aqui. Then I just tie it right in. I know that's God as long as it's comparing Scripture with Scripture. That's the way it has to do. It's like putting a building together. The stones has to fit stone by stone. Então ligo tudo. Sei que é Deus enquanto está batendo Escritura com Escritura. É assim que tem de ser. É como se estivesse construindo um edifício. As pedras têm de se encaixar, pedra por pedra. Now, last night we had the opening of the third seal. First was a white horse, and the next was a red horse, and then a black horse. And we find out that the riders were the same rider all the time. And that was the Antichrist to start with. Agora, ontem à noite, tivemos a abertura do terceiro selo. Primeiro foi um cavalo branco e o próximo foi um cavalo vermelho e então um cavalo preto. E verificamos que os cavaleiros eram o mesmo cavaleiro o tempo todo, que era o anticristo desde o início. He didn't have no crown, but he received one later on. And then we find out that then he was given a sword to take peace from the earth, and we find out that he did that. Ele não tinha nenhuma coroa, mas recebeu uma mais tarde. E depois verificamos que então recebeu uma espada para tirar a paz da terra,
E verificamos que ele fez isso. And then he come in with the dogmas of getting the church with money by weighing a penny for this and 2 pennies for that. But he's forbidden to touch the oil in the wine, which was a little. It was left. Então ele introduziu os dogmas de doação, a igreja com dinheiro, pesando e cobrando um dinheiro por isto e 2 dinheiros por aquilo. Mas foi proibido de tocar no azeite e no vinho, que era um pouco que havia restado. And then we left off last night with the illustration of what the oil and wine was and what the effects that it had. And it might sound a little rude, but it's just exactly the truth. E então nós paramos ontem à noite com a ilustração do que o azeite e o vinho eram, e o efeito que tiveram. E pode ter parecido um pouco rude, mas é exatamente a verdade, está vendo? Now we left off on, it was just a few moments review of that now, and then we left off on the power of the wine, what the oil represented spirit. And I guess you all got it all down. You'll find it on the tape if you didn't. Agora vamos por alguns minutos recapitular isso agora. E então paramos no poder do vinho, o que o azeite representava, espírito. Agora, suponho que vocês anotaram tudo isto. Vocês encontrarão na fita, se não anotaram. And we're to find the scriptures that the oil always symbolizes the Holy Spirit, like the foolish virgins with no oil, wise virgins with oil, which is the Holy Spirit, and then on back in the prophets and so forth. E onde encontrar as escrituras que o azeite sempre simboliza o Espírito Santo, como as virgens loucas sem azeite, as virgens prudentes com azeite, que é o Espírito Santo. E então no passado, nos profetas e assim por diante. And now, of course, I don't try to pull out every scripture in there, and these things that you can't even speak about take too much time. But I try to place out here with scriptures and so forth just enough to give the people so it'll let them know and see the picture of it. E agora claro que não tento trazer todas as escrituras a respeito. E há coisas que nem se pode falar delas, demoram demais. Mas procuro colocar aqui com escrituras e tal, só o suficiente para dar às pessoas o que lhes permita saber e ver o quadro disto. But if you sit down with one of them seals, why, you could take a month's sermons every night right on that seal and still not even touch it, see, on one of it. And that's how much there is to it. But just hit the high spots of it, and then you can see what it's all about. Mas se fosse para ficar com um só destes selos, pois que poderia pregar um sermão de 1 mês falando toda noite só sobre esse selo, e ainda assim nem se aprofundar, veja, só sobre um deles. E isso é quanto há nisto, mas apenas pego os pontos dele que se destacam, para então você poder ver de que se trata tudo isto. Now, as oil symbolized the Holy Spirit, then we find out that oil and wine is connected in worship. Always connected in worship. Agora, como o azeite simbolizava o Espírito Santo, então verificamos que o azeite e o vinho estão relacionados à adoração. Veja, sempre relacionados à adoração. And wine, said, which come to me, that the wine symbolizes that it was the power of stimulation by revelation. And that's when something has been revealed. It gives stimulation to the believer because it's presented by revelation. See? E o vinho, eu disse o que veio a mim, que o vinho simboliza que era o poder do estímulo pela revelação. Está vendo? E isso é quando algo foi revelado. Dá estímulo ao crente, porque é apresentado por revelação. Está vendo? It's something that God has said. It's a mystery. They can't understand it. See? And after a while, God comes down and reveals it. And then vindicates it.
Remember, if the truth is revealed, the truth is also vindicated. É algo que Deus disse. É um mistério. Não se pode entendê-lo. Veja. E mais adiante, Deus desce e o revela, e então o vindica. Lembre-se, se a verdade é revelada, a verdade também é vindicada. God constantly, no matter how smart the person might be, how brilliant he might be in his mind, if God don't back up what he's saying, there's something wrong. Right? Because it's the Word. Deus, constantemente, não importa quão inteligente a pessoa possa ser, quão brilhante possa ser em sua mente, se Deus não respalda o que ele está dizendo, há algo errado. Está vendo? Certo. Porque é a palavra. Now when Moses went out there under the inspiration of God and said, let flies come. Flies come. Said, let frogs come. Frogs come. Agora, quando Moisés saiu lá sob a inspiração de Deus, disse que venham moscas. Moscas vieram. Disse que venham rãs. Rãs vieram. See, what if he said, let flies come, they didn't come. See, then he didn't speak the word of the Lord. See, he only spoke, he spoke his own word. He might have thought there ought to be flies, but there didn't any flies come because God hadn't told him so. Veja, e se dissesse que venham moscas e elas não viessem? Veja, então ele não disse a palavra do Senhor. Veja, ele somente falou sua própria palavra. Deve ter achado que devia haver moscas, mas não veio mosca alguma, porque Deus não lhe havia dito assim. And when God tells you anything, it says, you go do this, and I'll be right with it, for this is my word. And he shows it in the Bible, then God stands right behind that. And if it's not written in the Bible, God stands behind it anyhow if it's God's word. Amen. E quando Deus diz a você alguma coisa e diz, vai e faz isto, e eu estarei nisso porque esta é a minha palavra, e ele o mostra na Bíblia, então Deus sustenta isso. E se não está escrito na Bíblia, Deus sustenta isso mesmo assim, se é a palavra de Deus. Está vendo? And then if it's outside of that, it's revealed to prophets. We realize that all the mysteries of God is made known to prophets, and them alone. Amos 3:7. E então, se é fora disso, é revelado a profetas. Nós compreendemos que todos os mistérios de Deus são dados a conhecer a profetas e a eles somente. Veja, Amós 3:7. Now the power of revelation brings stimulation to the believer. For the power of wine, natural wine, is to stimulate. See? It's to bring a person that's all slumped down to a stimulation. See? Agora, o poder da revelação traz estímulo ao crente, porque o poder do vinho natural, é para estimular. Está vendo? É para trazer uma pessoa que está toda desanimada a um estímulo. Está vendo? Está vendo? Well then, now, there's the power of the revelation of the Word gives stimulation of joy to the believer. Stimulation of satisfaction. The stimulation that it's vindicated. It's proved. It's called in the Scripture, as we want to refer to it, as new wine. Bem, então agora há um poder da revelação da palavra que dá estímulo de gozo ao crente, estímulo de satisfação, ou estímulo de que está vindicado, está provado. É chamado na Escritura, como queremos nos referir a ele, como vinho novo. We always refer to it like that, as these are drunk on new wine, see? All right? Or spiritual wine. I think the best interpretation would be on spiritual wine. As the natural wine reveals itself in stimulated power, so does the new wine as it reveals the Word of God, which is Spirit. Sempre nos referimos a isto assim como estes estão embriagados de vinho novo. Está vendo? Muito bem. Ou vinho espiritual. Acho que seria a melhor interpretação.
seria de vinho espiritual. Como o vinho natural se revela em poder estimulado, assim faz o vinho novo quando revela a palavra de Deus, que é Espírito. Now see, the Word itself is Spirit. You believe that? Let's just read it. Let's read it. St. John 6. Let's just then you don't say, well, somebody said that. Let's see who said it, and then we'll know whether it's truth or not. Agora vejam, a própria palavra é Espírito. Vocês creem nisso? Vamos ler São João 6. Vamos só, sim, para então você não dizer, bem, agora alguém disse isso. Vamos ver quem disse isto, e então saberemos se é verdade ou não. St. John, the 6th chapter, and the 6th chapter, and I believe it's the 63rd verse. All right, I think this is. Yes. São João, capítulo 6. O capítulo 6, e creio que é o 60, versículo 63. Muito bem, acho que é este. Sim. It is the Spirit that quickeneth, the flesh profit nothing. The words that I speak unto you, they are spirit and they are life. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. The Word itself is Spirit. It's Spirit in Word form. And then, you see, when it is quickened or brought to life, the Spirit of the Word goes to work and acts. Amen. A própria palavra é Espírito em forma de palavra. E então veja, quando ela é vivificada ou trazida à vida, o Espírito da palavra se põe a trabalhar e atua. Está vendo? Because now look here, a thought has to be a thought before it can be a word. And then when a thought is presented, it is a word. Now, this is God's thought that He has placed in the Word. And then when we receive it from Him, it becomes a word. Porque isso, agora veja aqui, um pensamento tem de ser um pensamento antes que possa ser uma palavra. E então, quando um pensamento é apresentado, é uma palavra. Agora, este é o pensamento de Deus que Ele colocou na palavra, e então, quando o recebemos dele, torna-se uma palavra. God revealed to Moses what to do. Moses spoke it, and it happened. See? That's it, when it really comes from God. Deus revelou a Moisés o que fazer. Moisés falou e aconteceu, está vendo? É assim quando realmente vem de Deus. Now we find out that it stimulates and it gives joy because it is God's Word, and the new wine stimulates when it reveals the Word. Agora verificamos que isto estimula e dá gozo, porque é a palavra de Deus. E o vinho novo estimula-o quando revela a palavra. Man brings joy beyond measure sometimes. We went through that it brings such joy till you get overflooded. Now, I know there's a lot of fanaticism and people carrying on. I know sometimes they do it when the music's jumping up and down and everything. And I know that goes, and I believe that too. Então traz gozo imensurável algumas vezes. Estudamos isso, que traz tanto gozo que você fica transbordante. Agora, sei que há muito fanatismo e pessoas ficam desordenadas. Sei que às vezes elas fazem isto quando a música é animada e tudo mais. E sei que isso acontece, e eu creio nisso também. I've seen people in the day, when as long as the music is playing, everybody was jumping and screaming, but when the music stopped, it stopped. I believe, well, that's still all right as far as I'm concerned. You see, as long as people lives right.
Mas tenho visto pessoas no dia em que, enquanto a música estava tocando, todos pulavam e gritavam, mas quando a música parava, isso parava. Está vendo? Eu creio, bem, isso ainda assim está bem quanto a mim, veja, contanto que as pessoas vivam corretamente. But now what? You start bringing the Word. Now that's the thing that actually brings life, is the Word. And that brings the joy of stimulation of new wine. See? That's what it was on Pentecost when the Word was vindicated. Mas agora o que comece trazendo a palavra. Agora, é isso que realmente traz vida, é a palavra. E isso traz o gozo do estímulo do vinho novo. Está vendo? Sim. E foi isso o que aconteceu no Pentecostes, quando a palavra foi vindicada. Now look. Now Jesus told them, Luke 24:49, Behold, I send the promise of my Father upon you. But you go up to Jerusalem and wait until. What was the promise of the Father? Joel 2:28, well, we find out He's going to pour out the Spirit. Now, Isaiah 28:19, how there be stammering lips and other tongues, and all these things. Agora veja, Jesus lhes disse, Lucas 24:49, Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, mas subi a Jerusalém e esperai até. Qual foi a promessa do Pai? Joel 2:28. Ora, verificamos que ele ia derramar o Espírito. Em Isaías 28:19, como haveria lábios estranhos e outras línguas, e todas estas coisas. They went up there, and as we went through it, maybe one said, well, I believe we waited long enough. Let's just accept it by faith. That's good Baptist doctrine, but it didn't work with them, brothers. Eles subiram lá, e como estudamos, talvez um tenha dito, bem, creio que esperamos o suficiente, aceitemos pela fé. Essa foi uma boa doutrina batista, mas não funcionou com aqueles irmãos. So then, the first thing you know, it had to become a reality. And they waited on their ministry for the Word to be vindicated. And when you come to seek the Holy Spirit, you do the same. Assim, logo então, isso tinha de se tornar uma realidade e esperaram em seu ministério para a palavra ser vindicada. E quando você vier buscar o Espírito Santo, faça o mesmo. Yes, you can't accept it by faith. You have to accept Christ by faith. That's exactly right. And you accept the Holy Spirit by faith. But then let the Holy Spirit come and give the circumcision as a witness that He's accepted your faith, you see. Sim, você pode aceitar pela fé. Você tem de aceitar Cristo pela fé. Está corretíssimo. E você aceita o Espírito Santo pela fé, mas então deixe que o Espírito Santo venha e dê a circuncisão como testemunho de que ele aceitou sua fé. Veja. And see, Abraham believed God, it was imputed to him for righteousness, but God gave him the sign of circumcision as a confirmation he had accepted his faith. So that's the same thing we must do. Então veja, e creu Abraão em Deus e foi-lhe isso imputado como justiça. Mas Deus lhe deu o sinal da circuncisão como confirmação de que tinha aceitado sua fé. Assim, essa é a mesma coisa que devemos fazer. We must wait on the Holy Spirit till it's done something. Not necessarily because we spoke in tongues, not because we danced or we got emotional, we shouted, until we were changed. Until something actually happened. I don't care what form it comes in. Just so it happened. That's the main thing. Amen? Devemos esperar no Espírito Santo até que ele tenha feito alguma coisa. Não necessariamente porque falamos em línguas, não porque dançamos ou ficamos emotivos, gritamos, até que tenhamos sido transformados, até que alguma coisa realmente tenha acontecido. Não me importa de que forma venha, contanto que tenha acontecido, isso é o principal. Está vendo? I believe that speaking in tongues and all these other things are all right, but that in itself won't work. And you know it won't work. So it doesn't do it. E creio que falar em línguas e todas estas outras coisas são boas, mas só isso, propriamente dito, não funciona. E você sabe que não funciona, portanto, isso não serve. I've seen witches speak in tongues. Seen wizards speak in tongues and dance in the Spirit. Sure. Lay a pencil down, it write in unknown tongues, and somebody interpret it. That's right. And tell the truth. That's right. Look, this is exactly what happened.
And it was just exactly that way. Já vi feiticeiros falarem em línguas, já vi bruxos falarem em línguas e dançarem no espírito. Certamente, colocarem um lápis ali e isso escrever em línguas desconhecidas e alguém interpretar. Isso mesmo, é dizer a verdade. Isso mesmo, escreveu exatamente o que tinha acontecido e foi exatamente assim. See them throw dust on their head and cut themselves with knives and cover it all with the blood of a wildebeest or something and sure, see, and call on the devil. See? So you see that don't, speaking in tongues doesn't do it. Já os vi jogarem pó na cabeça e se cortarem com facas e se cobrirem inteiramente com o sangue de um gnu ou alguma outra coisa. E certamente, veja, invocar o diabo. Portanto, veja, isso não... Falar em línguas não é evidência. Though I speak with tongue of men and angels and have not charity, it profit me nothing. See? Though I could do it, see? So those things doesn't mean that you have the Holy Spirit. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos e não tiver caridade, nada disso me aproveita. Veja, ainda que eu pudesse fazê-lo, está vendo? Por isso, essas coisas não significam que você tem o Espírito Santo. But when He, the person, the immortal Spirit of Christ becomes your personal Savior and changes you and throws your views right straight into Calvary, into this Word, something's happened. Yes, sir. Something has happened. No one will have to tell you about it. You'll know it when it happens. Mas quando ele, a pessoa, o imortal Espírito de Cristo se torna seu salvador pessoal e o transforma e faz que seus pontos de vista estejam diretamente ligados ao Calvário e a esta palavra, algo aconteceu. Sim, Senhor, algo aconteceu. Ninguém terá de lhe dizer acerca disso, você saberá quando acontecer. And the new wine, when it brings revelation, then it's revealed, and that's the way it was at Pentecost. They know that there's supposed to be a Spirit poured out upon them. And they waited till this happened. E o vinho novo, quando traz revelação, então é revelado. E foi assim que aconteceu no Pentecostes. Eles sabiam que devia haver um Espírito que seria derramado sobre eles e esperaram até que aconteceu. And when the vindication of the revelation took place, then stimulation was on them. They sure did. They steamed up too. They went right out into the streets where they was afraid and had the doors shut. E quando a vindicação da revelação ocorreu, então o estímulo estava sobre eles. Com certeza, eles ficaram entusiasmados também. Saíram direto para as ruas quando estavam com medo e tinham fechado as portas. And they were out in the streets where they'd been afraid of a group of people preaching the gospel to them. That's right. See, something had happened because the true word of promise was vindicated. E estavam nas ruas quando tinham tido medo de um grupo de pessoas pregando o evangelho a elas. Isso mesmo, está vendo? Algo havia acontecido porque a verdadeira palavra de promessa foi vindicada. Now let's stop here. If that brought such positive to them, man, that they nearly every one of them sealed their testimony with their blood. No matter what come along, as long as they lived, they never got over it. Agora paremos aqui por um minuto. Se isso trouxe tanto positivismo àqueles homens que eles praticamente todos selaram seu testemunho com sangue, não importava o que viesse, enquanto viveram, eles nunca o deixaram. It stayed there because it was the true word of promise vindicated. The revelation become vindicated. And they died sealing their testimony with their own blood. Ele permaneceu ali porque era a verdadeira palavra de promessa vindicada. A revelação tornou-se vindicada e morreram selando seu testemunho com o próprio sangue. Now look at the promise of the last days. And here we sit vindicated. Right before us, the present coming of the Holy Spirit and the works that He was supposed to do, and we find it right among us. Agora veja a promessa dos últimos dias. É aqui a vemos vindicada bem diante de nós a vinda atual do Espírito Santo e as obras que ele devia fazer,
E encontramos isso bem no nosso meio. Está vendo? Oh, we should. Oh, my. How can we hear something takes place? I tell you, friend, when the real, true, sincere, predestinated believer, when that light strikes upon that seed, something bursts forth to a new life. Deveríamos... que coisa! Como podemos ouvir? Algo acontece, eu lhe digo, amigo, quando o crente real, verdadeiro, sincero, predestinado, quando essa luz incide sobre essa semente, algo irrompe para uma nova vida. That little woman at the well, when those scholar priests had said, well, that's the devil. He's a fortune teller. He's just telling those people his fortune. And he's a devil. Aquela pequena mulher junto ao poço. Quando aqueles sacerdotes eruditos tinham dito, bem, isso é o diabo. Ele é um adivinho. Ele está apenas lendo a sorte dessas pessoas. E ele é um diabo. But when that little woman with that predestinated seed, now you think that's not right, but Jesus said, no one can come except my Father draws me. And all the Father has given me will come. Mas quando aquela pequena mulher com aquela semente predestinada... Agora você acha que isso não está certo? Mas Jesus disse, ninguém pode vir se meu Pai não o trouxer, e tudo o que o Pai me deu virá. And the Antichrist, the last days, is going to be able, that Antichrist spirit that we're studying in denominationalism, and proven that denominationalism is Antichrist. E o anticristo nos últimos dias será capaz, esse espírito anticristo que estamos estudando em denominacionalismo, e provamos que denominacionalismo é anticristo. Now, beyond any man can walk with you like that, it is something wrong. You still believe that the denominational system is the Antichrist. Agora, além, qualquer um que pudesse ir embora daqui assim, há algo errado. E ainda crer que o sistema denominacional não é anticristo. When it's absolutely proved from history, from everything there is, plumb through God's Bible and everything else, it's Antichrist. And Rome is ahead of it. And the daughter churches follow right along, and both of them are cast into hell. Right? So we see this thing, Antichrist, the spirit of it. Quando está absolutamente provado pela história, por tudo o que há, por toda a Bíblia de Deus e tudo mais, que é anticristo. E Roma é a cabeça disso. E as igrejas filhas seguem junto, e ambas são lançadas no inferno. Isso mesmo. Assim, vemos esta coisa, o anticristo, o espírito dele. And the day that we're living in, and why it should bring joy unspeakable and full of glory. That little old woman, as soon as that struck her, the seed burst forth. E o dia em que estamos vivendo, isto deveria trazer gozo inefável e glorioso. Aquela pequena mulher, tão logo isso a atingiu, a semente brotou. Now remember, the Bible says that in the last day, that this Antichrist would deceive the whole world. There would only be a small number whose names were put on the Lamb's Book of Life before the foundation of the world. Agora lembre-se, a Bíblia diz que no último dia que este anticristo enganaria o mundo inteiro. Haveria só um pequeno número cujos nomes foram postos no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. And when that true vindication of the revealed truth of God's Word strikes that heart, you'll strike the water and out there with the Holy Ghost as hard as you can, and you can't stop him from doing it. Because a new life worked for it. E quando essa verdadeira vindicação da verdade revelada da palavra de Deus brilhar sobre esse coração, ele procurará a água e mais ainda com o Espírito Santo tão rápido quanto possa. E não se pode impedir que seja assim, porque a nova vida brotou. I was talking to a person not long ago who was trying to discuss with me and said, aren't you ashamed to say that God created heaven and earth in 3 days, or in 6 days? That's what the Bible said. Estive conversando com uma pessoa não faz muito tempo, estava tentando discutir comigo e dizendo, o Senhor não tem vergonha de dizer que Deus criou os céus e a terra em 3 dias ou em 6 dias?
Eu disse, foi isso o que a Bíblia disse. Said, well, we got evidence and can prove that the world is millions of years old. I said, I didn't have anything to do with it. In Genesis 1:1, it said, in the beginning, God created heavens and earth, period. Disse, bem, temos evidências e podemos provar que o mundo tem milhões de anos. Eu disse, isso não tem nada a ver. Em Gênesis 1:1 disse, no princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto. Só isso, veja. Now the world was out formed and void. And I said, I believe every seed was laying right there from some other civilization or something. And as soon as the water lifted off and the light struck it, up come the trees and everything. Agora o mundo era sem forma e vazio. E eu disse, creio que toda semente já se encontrava ali mesmo, de alguma outra civilização ou algo assim. Então logo a água se afastou e a luz incidiu sobre ela. As árvores e tudo mais surgiram. The same thing with the human being is a type. When all the mist is moved away and the revealed truth to that real seed laying there still germatized, and the light of the gospel can strike it by true vindication of the word, it'll live. It's got life in it. Outside of that, it can't live. It has got no life in it. É a mesma coisa com o ser humano. É um tipo. Quando toda a névoa se afasta e a verdade revelada para aquela semente verdadeira que se encontra ali, que ainda está fecundada, e a luz do Evangelho puder brilhar sobre ela pela verdadeira vindicação da palavra, ela viverá. Ela tem vida nela. Ela crerá. Fora disso, ela não pode viver. Não tem vida nela. Them names were put on the Lamb's Book of Life before the foundation of the world will come forth just as certain as anything. That's why Jesus sits right there and waits when his mediatorial work until that last seed. And he'll know exactly when it strikes. Aqueles nomes que foram postos no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo sairão com absoluta certeza. E é por isso que Jesus está assentado bem ali e espera com sua obra de mediação até essa última semente. E ele saberá exatamente quando incidir sobre ela. When the trumpet of the Lord shall sound, and time shall be no more, and the morning breaks eternal, bright and fair. Oh, and the saved of earth shall gather over on the other shore. When the roll is called, yonder I'll be there. Oh, when the roll is called, yonder. When the roll is called, yonder. Oh, when the roll is called, yonder. Oh, when the roll is called, yonder I'll be there. On that bright and cloudless morning, when the dead in Christ shall rise, and the glory of his resurrection share. Oh, when all of life is over and our work on earth is done, and the roll is called, yonder I'll be there. Oh, when the roll is called, yonder. When the roll is called, yonder. When the roll is called, yonder. Oh, when the roll is called, yonder I'll be there. Let's raise your hands and say, by thy grace, Lord. By